Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui é Pastor Sinésio e o seu canal A Palavra Responde. Hoje é dia de nós fazermos nosso quadro Bate-Papo. E conosco está o pastor Aguinaldo Delmontes, da IEQ Perialta. Ele vai falar um pouquinho com vocês já, vai se apresentar. Por enquanto, eu peço aqui a vocês a ajuda de sempre. Inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho, as notificações, curta os vídeos e aquilo que edifica a sua vida, não deixe de compartilhar. Então, hoje, bate-papo com o pastor Aguinaldo Delmontes. Olá, pastor, tudo bem? Olá, pastor Sinésio, está tudo bem? Um bom dia para você e para todos os seus ouvintes e que esse bate-papo nosso hoje seja maravilhoso. Então, quero me apresentar, como você já falou, sou Aguinaldo Delmontes, né? Aguinaldo Timóteo Delmontes, o cantor, tem o Timóteo da família. E eu sou, como você já disse, sou pastor pela graça de Deus há quase 24 anos, sou convertido a Cristo há quase 26 anos, sou esposo da Sandra há mais de 23 anos de casado, sou Bem. pai da Caroline com 21 anos e da Isabelle com 18 anos, e atualmente, há quase 16 anos, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Jardim Perialto. E é bom estar com você. Que legal, pastor. Acho que uma das coisas que eu acho interessante da sua história aí, bom, nós temos um pouco de história juntos, né? Eu tive aí o privilégio de lecionar no Instituto Teológico Quadrangular, dei aula para você, para sua esposa, a pastora Sandra, né? E é muito bom ver vocês hoje nessa caminhada, principalmente com Deus, em primeiro lugar, e também servindo a Ele aí no ministério. Um prazer grande ter poder ajudar vocês nessa carreira. Ah, pastor, então vamos aproveitar essa deixa aqui. Já falei muitas vezes, não sou de jogar confete em ninguém, não sou muito disso, de falar sobre isso, mas já te falei algumas vezes e volto a repetir. Você foi muito importante para mim quando eu converti. Você era professor da escola bíblica lá no Lausanne, a Quadrangular de Lausanne, e o seu jeito de amar a palavra de Deus, o jeito que você tratava a palavra de Deus me inspirou muito a ser apaixonado por Deus. E ainda tive a honra e o privilégio de ser seu aluno lá no ITQ. Eu até quero fazer uma brincadeirinha aqui, né? E na época eu fiz um desafio para você, novo convertido, e passou alguns anos mais do que eu. Falei, olha, vamos ver quem sabe mais versículo. E no primeiro dia já perdi, mas sei que não era uma competição, mas você me inspirou bastante. Depois tive a honra também de estar trabalhando com o pastor lá no ITQ, na área lá de tesouraria. Lá. Então agradeço as oportunidades que você me deu. Deus abençoe. Legal, muito legal. Na verdade, nem lembrava do Lausanne, rapaz. Você me fez voltar um pouco mais na nossa história. Bom, mas vamos lá. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema. E o tema, né, é que você propôs aqui, achei muito interessante. Fala um pouquinho desse tema para o nosso pessoal. O tema é algo que vem uns 2 anos na minha cabeça, pensando, e me incomodou um pouco esse assunto, né? Que eu vejo que, de alguma forma, me prejudicou. Se nós vamos conversar aqui, se você for ver, fala, mas pastor, a sua vida é boa, a minha vida é boa, os resultados são bons, mas por ter me acomodado, né, por ser bom, porque estava andando, caminhando, eu me acomodei. Quem olhar de fora, fala, você se acomodou, mas cada um de nós sabe qual que é o nosso potencial e sabemos o que Deus pode fazer através de nossas vidas. É verdade. Então, quem me vê de fora fala, olha, eu queria ter o seu resultado, mas eu falo, o resultado do Aguinaldo poderia ter sido muito maior e melhor. E por isso que eu propus esse tema. Nunca, nunca, nunca se acomode. Nunca se acomode. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do comodismo. E falando em comodismo, eu me lembrei de uma história famosa aí, que roda pela internet, né, usada em alguns treinamentos, que é a parábola da vaquinha. Eu queria, para começar a nossa prosa aqui, contar essa história. Aqueles que conhecem vão relembrar, quem não conhece, então vai poder ver nessa historinha por que eu escolhi ela para iniciar o nosso bate-papo. Eu vou colocar aqui na minha tela. Eu vou ler para vocês. Vou ter que colocar óculos, tá? Nessa altura do campeonato, só com óculos. Diz assim essa parábola da vaquinha. Um sábio mestre e seu discípulo andavam pelo interior do país há muitos dias e procuravam um lugar para descansar durante a noite. Avistaram então um casebre no alto de uma colina e resolveram pedir abrigo aquela noite. Ao chegarem ao casebre, foram recebidos pelo dono
um senhor maltrapilho e cansado. Ele os convidou a entrar e apresentou a sua esposa e os seus 3 filhos. Durante o jantar, o discípulo percebeu que a comida era escassa, até mesmo somente para os 4 membros da família, e ficou penalizado com a situação. Olhando para aqueles rostos cansados e subnutridos, perguntou ao dono como eles se sustentavam. O Senhor respondeu: está vendo aquela vaca lá fora? Dela tiramos o leite que consumimos e fazemos queijo. O pouco de leite que sobra, trocamos por outras mercadorias na cidade. Ela é nossa fonte de renda e de vida. Conseguimos viver com o que ela nos fornece. O discípulo olhou para o mestre, que jantava de cabeça baixa, e terminou o jantar em silêncio. Pela manhã, o mestre e seu discípulo levantaram antes que a família acordasse. Preparavam-se para ir embora quando o discípulo disse: mestre, como podemos ajudar essa pobre família a sair dessa situação de miséria? O mestre falou: quer ajudar essa família? Pegue a vaca deles e empurre o precipício abaixo. O discípulo, espantado, falou: mas a vaca é a única fonte de renda da família. Se a matarmos, eles ficarão mais miseráveis e morrerão de fome. O mestre calmamente respondeu e repetiu a ordem: pegue a vaca e empurre-a para o precipício. O discípulo, indignado, seguiu as ordens do mestre e jogou a vaca precipício abaixo e a matou. Passado algum tempo, o discípulo, que ainda sentia remorso pelo que havia feito, decidiu abandonar o seu mestre e voltar àquela família para visitá-los. Voltando à região, vistou de longe a colina onde ficava o casebre e olhou espantado para uma bela casa que havia em seu lugar. De certo, após a morte da vaca, ficaram tão pobres e desesperados que tiveram que vender propriedade para alguém mais rico, pensou o discípulo. Aproximou-se da casa, entrou pelo portão, viu um criado e lhe perguntou: você sabe para onde foi aquela família que vivia no casebre que havia aqui? Sim, claro, eles moram aqui ainda. Estão ali nos jardins, disse o criado apontando para a frente da casa. O discípulo caminhou à direção da casa e pôde ver um senhor altivo brincando com 3 jovens bonitos e uma linda mulher. A família estava ali e não lembrava em nada os miseráveis que conhecera tempos atrás. Quando o senhor avistou o discípulo, reconheceu-o de imediato e convidou-o para entrar em sua casa. O discípulo quis saber como tudo havia mudado desde a última vez que os viu. O Senhor falou: desde aquela noite que vocês estiveram aqui, a nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. Como não tínhamos mais nada para viver, não tínhamos mais nossa fonte de renda e sustento, fomos obrigados a procurar outras formas de sobreviver. Descobrimos muitas outras formas de ganhar dinheiro, desenvolvemos habilidades que nem sabíamos que éramos capazes de fazer. E continuou: perder aquela vaquinha foi horrível, mas aprendemos a não sermos acomodados e conformados com a situação que estávamos. Às vezes, precisamos perder para ganhar mais adiante. Só então o discípulo entendeu a profundidade do que o seu ex-mestre havia ordenado a fazer. Então, essa é uma historieta aí, né, que contam aí pela internet, em outros lugares, que vai então introduzir o nosso assunto aqui, a questão do comodismo. Eu diria, pastor Aguinaldo, que nós estamos vivendo um momento que essa pandemia matou muitas vaquinhas por aí. O que você acha? Ah, sim, eu acredito que matou muitas vaquinhas, e quem teve as suas vaquinhas mortas, eu espero que ela veja como oportunidade para se reinventar, recomeçar algo maior e melhor. Talvez aquela vaquinha, como você viu na história, estava limitando ele. Ele não usa a morte da vaquinha para falar que é o fim. Acabou, o que eu vou fazer da vida agora? Vai pegar o que sobrou da vaquinha, as lições da vaquinha, da vida dele do dia a dia, que ele se reinvente e se fortaleça, como a gente vai estar conversando nesse bate-papo que não acabou. A vaquinha pode ter ido embora, mas a vida não acabou. Perfeito. E falando sobre comodismo, nós sabemos que nós temos várias áreas da nossa vida que precisam de serem administradas, né? E o que o comodismo pode atingir-nos de diversas maneiras. Então eu queria começar falando sobre a questão da vida espiritual. Por quê? Porque a vida espiritual é onde tudo começa na vida de uma pessoa. E não estou falando de cristãos, isso vale para todo mundo. Resolver as questões espirituais deveria e deve ser a prioridade de todos, certo? Como que a gente faz em relação ao comodismo na vida espiritual? Não, eu digo não só para a vida espiritual, mas para todas as áreas. Eu acredito que o comodismo na vida espiritual, ela começa quando você acha que você já chegou a um nível bom espiritualmente. E como você está falando de espiritual, e nós sabemos que o nosso relacionamento com Deus ele é crescente, é um dia após o outro,
Eu falo que a vida espiritual é igual a vida de um ser humano. Ele nasce bebezinho, depois ele se torna uma criancinha, ele é um junior, um adolescente. Então, eu entendo que a vida espiritual de cada época que vai passando na nossa vida, a forma do nosso alimento, do nosso comprometimento, da nossa devoção a Deus, dos nossos hábitos espirituais comuns de oração, da meditação da palavra de Deus, o congregar, são os dia a dia que a gente faz normalmente, e, lógico, a prática daquilo que nós estamos aprendendo. Então, com maior intensidade, com maior foco, a gente vai desenvolvendo até chegar, vamos falar assim, uma pessoa, como a Bíblia diz, né? Maduro na fé, adulto na fé. E eu até digo para você, pastor, vamos ao caso de Noé. Né? Ele viveu, quando ele tinha 600 anos, depois daquela grande vitória sobre o dilúvio, essas coisas, tudo, não é isso? Sim. Ele cometeu um ato assim que, vamos falar se é certo ou errado, mas assim, que ele se embriagou. É verdade. Ele se embriagou. Então, quer dizer, a gente pode ter 30, 40 anos com Jesus, mas podemos ainda cometer erros. Então, o que eu falo? Então, um crescimento espiritual, até um homem sujeito como Noé, ele tem que estar desenvolvendo sempre. Então, eu falo que, espiritualmente, com Cristo, eu falo que hoje eu tenho que ser melhor que ontem no meu relacionamento com Deus. Então, você tem que alimentar e alimentar de forma saudável. Então, que a cada dia a sua vida espiritual, a oração, a palavra, a sua comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus, os relacionamentos, eles têm que ser cada dia mais fortalecidos. Assim, você tem menos risco de não se desenvolver espiritualmente e não se esfriar espiritualmente. Então, eu entendo que todos os dias eu tenho que estar me alimentando, igual alguém que está numa academia da vida. Todos os dias tem que praticar os exercícios espirituais para que seus músculos espirituais possam ser desenvolvidos e estarem ainda firmes dia após dia. Eu vejo dessa forma, pastor. Eu acho interessante essa questão da vida espiritual, porque eu fiz questão de enfatizar que não só para cristãos. Por quê? Uma coisa que é muito curiosa, que está acontecendo no mundo secular aí, no meio profissional secular, desde algum tempo para cá, é que o campo espiritualidade ele tem sido enfatizado. Né? E as pessoas sempre são perguntadas em entrevistas sobre a questão, como eles se relacionam com a parte espiritual, se eles têm uma religião, não têm, o que eles fazem nessa área. E aí é uma coisa muito curiosa que essa espiritualidade ganha importância no mundo secular. Por quê? Porque, então, se os cristãos estivessem atentos a essa questão da vida espiritual, eles sairiam na frente em muitas questões. Concorda comigo? Totalmente, pastor. Eu sou uma prova viva. Da mesma forma que o mundo tem o antes de Cristo, a civilização tem o antes de Cristo e depois de Cristo, quando Jesus entrou na minha vida, literalmente afetou todas as áreas da minha vida. Eu vejo a vida espiritual como meu alicerce, a minha plataforma, e aonde as demais áreas da minha vida se desenvolvem. E pela questão espiritual, me ajudou melhor profissionalmente, pessoalmente, na minha família, nos relacionamentos. Então, eu concordo que realmente você ser uma pessoa espiritual vai afetar diretamente a sua vida e todos aqueles que estão em torno da sua vida, do seu convívio diário. Beleza. Então, essa questão da vida espiritual é importante. Nós não podemos nos acomodar, né? Como estou vendo aí o pastor Aguinaldo comentando com a gente. E existem muitos meios de a gente evitar isso. Como o pastor falou, nós temos que nos exercitar. Então, o que eu estou entendendo aqui que o pastor Aguinaldo está dizendo é que o meu espírito é como o meu corpo. Ele precisa de alimento, mas também precisa ser exercitado. É óbvio que cada um vai comer aí daquilo que lhe é próprio, né? Para aquilo que necessita. Mas assim, para a gente fechar essa questão da espiritualidade, que passos o senhor poderia me dizer e dizer para a gente aqui? Olha, tá bom, eu entendi, eu não posso me acomodar na vida espiritual, então me dê um passo básico que eu possa seguir, né? Que eu possa, então, adotar a partir de agora para que eu saia desse comodismo, se eu estou nele, ou para que eu não caia, né? Porque tem gente aí que não está acomodada, está bem, graças a Deus, está buscando a Deus. Tem alguns que estão acomodados, tem alguns que sequer começaram alguma coisa. Então, que passos você diria a eles, assim, para dinamizar essa vida espiritual, potencializar ou mantê-la? Aí o pastor, eu digo assim, na vida você precisa de foco, tá? Você precisa de foco. Eu vou até usar assim, para exemplificar essa situação. Eu vou lá muito na questão lá dos evangelhos, tá? Se você olhar o Marcos, se olhar o Lucas, olhar o Mateus, eles enxergavam Jesus de um prisma, de uma ótica.
né? Evangelhos que você disse, está falando do livro dos Evangelhos, certo? O livro dos Evangelhos da Bíblia, é isso. Ok. Melhor corrigido, o livro da Bíblia. Aí, se você olhar a pessoa de João, ele descreve Jesus de uma forma bem diferente de alguém que tinha intimidade. Então, o que eu falo? Para mim, para você melhorar sua intimidade com Deus, é você reconhecer que você nunca vai estar plena. Você, espiritualmente falando, a nossa plenitude, eu não quero abrir esse leque agora, vai ser quando vir um arrebatamento da igreja. E parabéns aí pelo que você fez recentemente aí no seu blog, falando sobre o livro de Apocalipse. Né? Ali, então, nós estamos em desenvolvimento. Amém. Então, os passos que eu dou, o Agnaldo dá diariamente, é que eu falo, eu preciso me desenvolver mais espiritualmente. Então, por mais que eu tenha fé em Jesus há 26 anos, a minha fé nele pode aumentar. A minha fé em certos milagres, a minha fé em certas promessas, a minha fé em certas, do dia a dia que a gente passa lutas, você tem que desenvolver a sua fé. Então, a sua fé, ela é algo que vai desenvolvendo diariamente. Tá? E como você desenvolve a sua fé? Os milagres acontecem, desenvolve a sua fé. Mas o Agnaldo, falando do Agnaldo, como eu me desenvolvo? Eu falo, olha, eu preciso diariamente, que eu já falei dos exercícios. Então, diariamente, eu medito na Bíblia, né? E eu não sou apenas um leitor. Eu procuro falar, como eu posso praticar esse texto na minha vida? Como eu posso? Eu pego a leitura bíblica e eu procuro como eu posso praticá-la. Se naquele dia, de repente, eu estou carente em alguma área, essas coisas, então aquele texto que vem de acordo com o meu coração, eu fico declarando no meu dia, procuro apropriar desta palavra. Então, a palavra de Deus é algo que eu procuro fazer diariamente que me fortalece, vai me nutrindo. O outro hábito que eu faço normalmente, regularmente, é a oração. É você falar ali com Deus. É você falar com Deus. Não só você falar com Deus da igreja, eu falo com Deus das minhas emoções, eu falo com Deus do meu sentimento, eu falo do meu Deus das crises que eu tenho, às vezes, interior, eu falo com Deus das minhas chateações, eu falo a Deus, né? É isso, eu falo a Deus dos meus sonhos. Então, quando eu oro, a partir do momento que eu oro, eu me sinto mais fortalecido para seguir, seja em qual área que for, além da espiritual. E outra, por exemplo, vou dar até um exemplo agora, pastor, sobre... Sim. Até para voltar ali da palavra. Esse ano, eu falei, eu preciso adquirir mais sabedoria. Então, eu estou lendo o livro de Provérbios desde janeiro. Então, todo mês eu leio o livro de Provérbios. Então, cada dia eu leio o capítulo de Provérbios. Por exemplo, hoje eu vou ler o capítulo 27. Então, eu estou fazendo isso há 6 meses. Por que você está fazendo isso, pastor? Porque eu quero ser sábio. Eu quero ter sabedoria no meu falar, no meu comportamento. Então, intencionalmente, eu estou lendo Provérbios todos os dias. Tá? Então, assim, e outra coisa que, por exemplo, esse mês eu preguei na Santa Ceia sobre o amor ao próximo. Então, esse mês eu estou procurando praticar o amor ao próximo. Então, o meu alvo no mês de junho é manifestar o amor ao próximo. Então, é assim que eu vou desenvolvendo o meu comportamento espiritual, aprendendo e praticando. Então, eu vejo assim, podemos citar outras coisas, mas eu vejo que a oração e a palavra são as principais refeições espirituais que nós temos no dia a dia, lógico, com a prática. Orando, você recebe força. E lendo a Bíblia, você recebe direcionamento. E, sem dúvida, muito importante, eu falo, é você se relacionar com o Espírito Santo. A minha conversão, ela teve muito a ver com o Espírito Santo. Então, eu falo que o Espírito Santo é meu melhor amigo. Então, seriam esses 3 principais conselhos que eu dou para os nossos amigos ouvintes. Ok. Então, com isso, né, vocês podem ter uma ideia aí de como, né, não se acomodar na vida espiritual. Então, nunca se acomode na sua vida espiritual. Depois, em ordem de importância, eu vejo que depois da vida espiritual, que é Deus, né, vem a questão da vida familiar, que é outra área que também nós podemos nos acomodar. Uma coisa interessante, pastor Aguinaldo, que eu tenho observado, creio que você também, e vocês também, acho que perceberam isso, agora de manhã mesmo está vendo mais uma situação dessa, infelizmente, é que a pandemia, essa reclusão, esse confinamento social, ele revelou algumas situações, falando de família, no caso. Na realidade, não é que a pandemia não provocou os problemas, ela revelou os problemas, eu vejo dessa forma. Então, nós vemos aí famílias que estão bem, né, que estão aproveitando esse momento que estão vivendo. Por outro lado, nós vemos muita situação grave acontecendo.
gravíssimas situações de não só de conflito, mas que chegam às vias de fato com agressões. Hoje de manhã eu vi uma reportagem falando de um importante jogador de futebol aí que está com um problema sério aí, e as brigas familiares foram parar na televisão, na internet, né? Uma coisa assim, terrível. E outros mais graves ainda, até envolvendo assassinato. Então, a vida familiar também é um aspecto importante onde o comodismo pode nos pegar, não é verdade? Ah, e muito. E como pode pegar? Porque eu falo que vamos falar assim, que o casamento, ele deveria ser um eterno namoro, uma eterna paixão, no bom sentido da paixão, né? Do amor mesmo nas coisas. Por quê? Quando você quer conquistar a namorada ou namorado, você é carinhoso, você é atencioso, você é Florzinha. dedicado, você é um Dom Juan, você é um príncipe. Aí você noiva, aí você ainda está. Aí depois que você casa, você fala, eu já garanti, já conquistei o que eu queria. Aí você vira um sapo. Aí você declina. Sim, existem fatores externos, né, que, como o financeiro, vários assuntos, depois você pode trabalhar melhor esse assunto, mas a mentalidade é aquela questão. O casamento, ele tinha que ser igual a todas as áreas. Ele tem que desenvolver, tem que crescer, tem que melhorar. Então, quer dizer, a cada ano que passa com o seu cônjuge, vocês tinham que se conhecer mais. Não quer dizer que vocês não podem ter atrito, desconfortos, mas tudo isso vai ser para vocês que vocês estão ajustando. Eu estou casado há 23 anos, as pessoas não acreditam, mas eu e minha esposa nunca brigamos, nunca nos ofendemos verbalmente, nunca levantamos uma mão para o outro. Às vezes ela pode ficar irritada comigo, pode ficar irritada com ela, às vezes é um ponto de vista, mas em geral, para nós, essa pandemia, na questão do casamento, não abalou nada, porque nós estamos acostumados a convivermos juntos. Se já que ficar um ano inteiro sem sair de casa, lógico, vem a irritação, você não poder sair de casa, mas entre nós, pelo contrário, então não temos tido problema, não. O que eu falo, que você disse, a pandemia revelou o que estava dentro. Recentemente eu li num livro, se você espremer uma laranja, vai sair o quê? Suco de laranja. Então, o que está acontecendo dentro dos casamentos está saindo o que já estava dentro deles, que o convívio, eles não têm paciência, coisa que já estava desentendimento, e como eles não tinham tanto contato diariamente, mais a vida social é externa, é restaurante, depende da condição da pessoa, mais viagem, então aí não tem tanto tempo para revelar o que está dentro. E agora que eles acordam um olhando para o outro do dia, infelizmente, né, com tristeza que eu falo isso, está mostrando o que está dentro. O correto era agora falar, então, opa, estamos com um problema. O que nós podemos fazer para nos melhorarmos e nos ajustarmos? Essa seria a linha que tem que tomar. Então, isso está mostrando que realmente o casamento não se desenvolveu. Aprender a conviver dentro de casa por um tempo longo, como está sendo este momento. Então, eu falo, como você disse, revelou o que estava dentro. E uma coisa interessante, que às vezes eu fico pensando que o nosso relacionamento, e não só conjugal, mas até com os filhos em si, eles não são, vamos pensar assim, não é o que nós fazemos fora, não são os passeios, não são as viagens, não são férias, sair para jantar, tudo isso faz parte, né? E tem o seu papel aqui, de convivência, de relacionamento e tal. Porém, nós temos que pensar que esses são apenas, não sei como a palavra que eu colocaria aqui, são acessórios, vamos dizer assim. Exato, Existe algo mais importante que nós precisamos cultivar e que tem que sobreviver a parte de tudo isso, não é verdade? Sem dúvida. Na verdade, pastor, assim, você disse bem, o excesso do entretenimento, que existe muito, o excesso de passeios, o excesso disso, eu vejo até que é mais prejudicial. Então, o que eu falo é o seguinte, esse é os acessórios, como você disse. O casamento, o que é? É você saber se respeitar. Acho que o respeito, a cada ano que tem que ter, tem que respeitar um outro dentro de um casamento. O amor, muitas vezes, é o que eu falo assim, vou ser honesto, já fui mais romântico, eu falo na minha cabeça, eu preciso ser mais romântico, essas coisas, mas eu tenho certeza, se vocês puderem entrevistar minha esposa, ela vai falar que eu sou a pessoa certa para ela. As minhas virtudes de amor, de respeito, de valorização do casamento, valorização das filhas, essa questão familiar. Recentemente,
fizemos 23 anos de casado em 10 de maio, publicamente na live, eu manifestei o meu amor, o meu carinho, o meu respeito, palavras afetivas para minha esposa que ninguém tem como contradizer, nem ela. Então eu falo assim, os maiores valores que nós temos monetários da nossa casa não é o dinheiro, é o amor, é o respeito, é o comprometimento, ser parceira. Minha esposa sabe a hora que ela precisar, ela tem eu do lado dela e vice-versa. Então, acho que eu falo, é nessas áreas que a gente tem que se valorizar e respeitar. Mesmo no assunto que depois nós vamos entrar, mesmo que você está, de repente, passando por um problema financeiro, um problema material, o seu amor, ele é maior do que esse problema material e financeiro, e junto vocês vão sair disso. Então, o que eu falo, é esses valores, não é os bens materiais, é meu bem, é meu bem e meu amor. Uhum. É interessante que, se a gente não tomar cuidado, algumas situações que parecem normais, para alguns parecia que era mais fuga, né? Meio de fugir de estar juntos. Então, para não estar juntos, você preenche com um monte de situação, de atividade, etc. E quando isso evaporou, né, e aí complicou. Eu me lembrei de uma história do pastor você conhece bem, né, eu conheço ele bem também, e quando ele contou isso numa pregação, eu posso citar aqui sem problema nenhum, pastor Marco Tomasi e a pastora Lúcia. Eles contaram uma história que foi o seguinte, que eles estavam tão envolvidos com o ministério, tão envolvidos, aí um dia eles resolveram, não, chega, nós precisamos cuidar de nós dois. Nós vamos sair, nós vamos passear um pouquinho agora, a gente vai conversar aí sobre outras coisas e tal. E saíram, e foram jantar. Aí durante o jantar, o que ocorreu? Eles não tinham assunto, né? Um silêncio, ficou um silêncio incômodo entre os dois. E aí ele mencionou que a Lúcia disse para ele o seguinte, tá bom, Marcos, pode falar a ida da igreja, pode falar do ministério, né? E aí eles conseguiram conversar. Eu achei muito, lembrei agora aqui dessa história, e é interessante, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com algumas situações, ou de trabalho, ou no caso aqui, para quem o pastorado é ministério, ou outras coisas, que a vida ali, aquele bate-papo que você comentou, da época de namoro, época de noivado, que conversavam tanto tempo, não existe mais, né? Desapareceu. E aí, isso, sem perceber, não cuidaram, se acomodaram nessa parte e pode trazer consequências graves em momentos de crise, né? O que eu recomendo agora, até pastor, quando puder, já há algum tempo eu queria ter feito isso, eu consegui. Agora, antes da pandemia, no último minuto da pandemia, antes de decretar a pandemia em março, eu consegui viajar por 4 dias. Uhum. Eu e minha esposa e eu. Então foi muito bom estar só vocês dois a sós e ali poder conversar, bater um papo, essas coisas tudo. Então, assim, eu falo para os maridos e mulheres, os filhos, que é uma bênção, essas coisas, mas marido e mulheres, vocês estão nos ouvindo, vocês que querem casar, o tempo com o cônjuge, ele é muito importante. Mesmo depois de nascer as nossas bênçãos, dos nossos filhos, tá? Precisa ter os dois tempos, os dois têm que ter um tempo a sós junto. E sobre igreja, pastor, eu já não digo que é um erro, né? Que está na nossa veia, né? A gente é pastor, então a gente acaba sendo pastor em casa também. Você não consegue falar, aqui em casa eu sou marido e eu não sou pastor. Na igreja eu sou pastor e não sou marido, entendeu? Então, quer dizer, eu sou marido na igreja e sou pastor em casa. Essas coisas tudo. Só que a gente, quando eu estou com a mulher, não é o pastor que tem que estar lá, tem que estar o Agnaldo, o esposo dela. Sim. E quando está na igreja assim, eu sou pastor, mas eu procuro também tratar com minha esposa essas coisas, não é uma ovelha minha, essas coisas tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim, que infelizmente a gente, às vezes, conversando até sobre outros casais que a gente ministra, que a gente orienta, fala, olha, fulano está passando por essa luta, ora por isso, e às vezes você está passando por isso. E você não está vendo, aí às vezes a esposa fala, poxa, mas eu não está vendo que nós estamos com esse problema? Ou ele fala, né, ela não está vendo que você está contando, está fazendo isso comigo? Então, assim, eu acho que o pastor, ele tem, sim, pastores que nos ouvem, pastoras que nos ouvem, essas coisas tudo assim. Eu falo assim, eu sou bem honesto, essas coisas. Minha esposa vai falar muito bem de mim, mas eu particularmente, eu vejo, eu preciso fortalecer isso na minha vida com a minha esposa, entendeu? Eu preciso fortalecer isso com minhas filhas, manifestar mais esse amor que eu tenho, mais falar, nossa, pastor, se o senhor conseguir amar minha esposa como o senhor ama a pastora Sandra, se eu conseguir amar minha filha como você ama a Carol e a Isabela, eu estou no céu. Não.
o meu padrão, eu sei que eu posso amar muito mais minha esposa, amar muito mais as minhas filhas. Isso cada um dentro do seu padrão. Então eu falo, na família eu posso melhorar e eu quero melhorar e vou me esforçar para melhorar. Entendi. Maravilha. Agora, ainda, né? Falando, tem muito a ver com a vida familiar, né? Tem muito a ver com a vida familiar. O próximo tópico aqui que eu gostaria de que a gente falasse um pouquinho. E ela é bem séria, porque eu acredito que se tem problema familiar aí, revelado na pandemia, tem, é verdade, mas ela acertou uma outra área da vida de todo mundo e de uma maneira assim séria, né? Que é a vida profissional. E atrelado a essa questão da vida profissional, a vida financeira, porque as duas aí andam muito próximas uma da outra e são bem interligadas, né? Profundamente interligadas, eu diria. E de novo, né? A pandemia, acho que veio mostrar para a gente, né? Veio nos fazer despertar, fez muita gente perceber que estavam acomodados também nessa questão. Né? Então, nós nunca podemos nos acomodar na questão espiritual, que nós falamos, nunca se acomodar na questão familiar, relacionamento esposa e filhos, mas também a questão profissional é extremamente importante. A vida profissional. Na verdade, se você não tiver uma profissão, seja autônomo, seja assalariado, essas coisas, como você vai ter o seu rendimento? Né? Nós sabemos que o próprio Deus falou que o homem do seu trabalho viveria, né? Do seu suor ele ia viver. Então, quem estabeleceu o trabalho foi Deus, né? Até quero fazer, né? Não sei, o pessoal fala, eu quero inventar, quero pegar, né? Quero dar uns murros. Quem inventou o trabalho foi Deus. Foi Deus. É verdade. Só que o Adão deu uma forcinha para a gente suar um pouco mais. Tem que suar um pouco mais depois de Adão, para conseguir o pão. Mas, na verdade, a vida profissional, ela faz parte da tua vida. Na verdade, acredito eu, seja como empresário, seja como funcionário, o maior tempo da nossa vida é dedicado ao trabalho. Se nós trabalhamos em média 8 horas e 48 minutos, quem é assalariado, e você leva 1 hora para ir para o trabalho, 1 hora para voltar do trabalho, você está gastando quase 11 horas do seu dia. Então, a metade do seu dia, por 35 anos, pelo menos, aí vamos falar para os homens aí no mínimo, Sim. ou mais, se você viver, então quer dizer, se você viveu 80 anos, basicamente para falar, você viveu a metade da sua vida trabalhando. E a parte acordada, mais trabalhando ainda, porque você dorme 7, 8 horas, quer dizer, o maior tempo da sua vida que você estava acordado ao trabalho. Então, Sim. E no caso aqui desse comodismo da vida profissional, ele é terrível, né? Por quê? Porque ele afeta a questão financeira. Agora, profissionalmente falando, tem duas coisas assim que queria comentar aqui e ver o que você acha. Por exemplo, às vezes quando nós falamos em vida profissional, alguns acham que eu estou me referindo que a pessoa tem que estudar, tem que ter uma profissão de alto nível e coisa desse tipo. Né? E às vezes eu ensinava o povo aqui que não é isso em alguns momentos. Eu vou dar um exemplo bem simples. A minha mãe, ela trabalhou um tempo como cozinheira, né? Que era vista assim como uma profissão, sabe, não de top, né? Vamos pensar assim. Mas olha o que aconteceu ao longo da história do mundo aí, né? Ultimamente nós temos alguns programas de TV, né, focado no quê? Cozinha. Né? Focado na cozinha. Então, aquilo que era o cozinheiro, hoje não. Hoje é o chefe, né? O sous-chefe, né? Nesse caso. E algumas pessoas têm destaque no mundo hoje por dominar a arte do cozinhar em si, de diversas maneiras. Então, o que eu dizia para o pessoal aqui, às vezes, é o seguinte: não importa o que você faça, seja o melhor. Exato. Seja o melhor naquilo que você faz. É óbvio que se você quer trocar de profissão, você pode trocar de profissão, não é problema nenhum. Né? Não é isso que eu estou falando. Mas às vezes não é necessário. Às vezes, se você se tornar o melhor naquilo que você faz, se tornar uma referência, naquilo ali Deus vai te prosperar. O grande problema que a gente percebe é que, no geral, o que nós fazemos? Nós nos acomodamos até na vida profissional. Não é isso? Sim. Na verdade, a acomodação na vida profissional, pastor, ele vem devido ao aparente sucesso que você adquiriu.
Eu não quero abrir essa palavra sucesso, porque sucesso ele é muito pessoal. Uhum. Sucesso para um é conseguir fechar o mês, pagou todas as contas, é sucesso para ele. Sucesso para outro, ele conseguir guardar dinheiro. Sucesso para outro, em menos de um ano, comprar o carro. Então, eu não quero tentar definir sucesso, que é uma coisa muito pessoal. Uhum. Mas eu falo para você, você tem que profissionalmente estabelecer uma meta, tá? Eu vou até antecipar aqui. Você tem que estabelecer uma meta que futuramente você consiga ter uma estabilidade lá sem esse emprego. Vou usar uma palavra para você. Você, profissionalmente, tem que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo hoje, quando eu for aposentar ou quando, de repente, eu perder esse emprego, eu consigo me manter por 1 ano, por 2 anos, 3 anos. Essa mentalidade ainda não é a mais correta, você guardar dinheiro para a crise. Você tem que guardar dinheiro para investimentos. Tá? Então, eu falo assim, então a questão profissional vai muito do que você quer. Então, eu vou falar aqui sobre o Agnaldo. Tá? O Agnaldo, profissionalmente, eu acho que eu sempre, nas últimas 3 empresas que eu trabalhei, meus salários não eram ruins. Mas eu quero falar a partir do momento que eu casei. Em 97 eu casei. Tá? Aí, consequentemente, a gente já se faz o seu padrão, essas coisas tudo. Então, em 2000, eu consegui comprar meu apartamento, eu e minha esposa. Em 2000, nós conseguimos comprar nosso apartamento, que Certo. mudamos em 2002. Poxa, legal. 3 anos de casado, 5 anos de casado, já está dentro de um apartamento, menos que tinha 28 anos, mais ou menos. No dia de hoje, ainda é um grande feito. Eu trabalhava fora, passou a ascensor. Então, a gente podia estar ali. Então, conseguimos nosso apartamento. Sempre, depois que nós casamos, nós sempre tivemos carro. Então, Certo. bacana. E a pastora Sandra trabalhava, tinha uma boa renda, eu tinha uma boa renda. Tá? E eu quero falar para você, assim, profissionalmente, isso foi bom. A gente conseguiu colocar nossas filhas em escola particular, basicamente todo o tempo, ensino fundamental, ensino médio. Uhum. Temos nosso apartamento basicamente quitado e temos um bom carro hoje. Só que hoje, pastor, o que eu digo para você? Para mim, eu fiquei acomodado com isso. Entendi. Porque lembra do emprego, um bom Sim. salário, essas coisas? Então, esse emprego hoje não existe mais. Depois a gente até pode conversar lá. Para muita gente, Só que né, não houve aquele pensamento de futuro. Entendeu? Se depois soltar esse emprego, como eu vou fazer? Então, o que eu vejo assim? Então, eu me acomodei em ter um bom emprego, ter uma boa renda, essas coisas, e eu não me preparei para o futuro. Então, eu não me preparei para o futuro. Então, hoje eu estou assim, depois nós vamos pode entrar. Então, como você se sustenta hoje, pastor, né? Eu até posso entrar nessa área, que desde quando eu me converti, o meu sonho era ser um pastor de tempo integral. Entendi. De tempo integral. E graças a Deus, desde janeiro deste ano, isto foi possível se realizar, entendeu? E entrou a pandemia. Ou E entrou a seja, pandemia. Não entendi, precisou desculpa. matar a vaquinha do emprego para você entrar nessa, é isso? Isso, a minha esposa sempre falava. Sempre falava, Agnaldo, Deus vai ter que tirar essa. Deus vai ter que tirar. Realmente, Deus tirou. Senão você não vai sair. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso. Tirou a vaquinha. Então, esse ano, eu estou nesse desafio, entendeu? Então, o que eu falo assim, qual o conselho que eu dou para os que estamos ouvindo a questão profissional? Você pode ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, essas coisas tudo hoje, profissionalmente. Mas você precisa planejar o seu futuro. E tem uma regrinha básica, pastor. Sabia que existe uma regrinha básica, pastor? Que as pessoas acham que para você ter um futuro bom, essas coisas, você tem que ganhar muito. A regrinha é gaste menos do que você ganha. Verdade, temos ouvido muito isso, né? Às vezes em alguns programas de TV que falam sobre planejamento financeiro, falam muito essa questão, né? Gastar menos do que ganha. Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim, que me ocorreu aqui nesse instante. Ok, gastar menos do que ganha. Eu acho perfeito, inquestionável. Mas nós sabemos que grande parte da população brasileira, e podemos contemplar isso de maneira mais clara ainda agora, né, dessa questão da pandemia, aí do auxílio emergencial do governo, foram 54 milhões de pessoas, né, que foram, estão sendo aí, né, ajudadas, né, sem entrar no mérito aqui de demorou, não demorou, não vou discutir essa questão aqui. Mas 54 milhões de pessoas recebendo esse auxílio do governo em si.
Isso significa que 54 milhões estavam com uma renda baixa, porque é um dos critérios que vai ter ali para poder receber essa ajuda. Como que faz esse pessoal, então, e às vezes nós não vemos em muitos momentos nessa situação também, de eu receber um valor que só dá para pagar minhas contas, né? Ou mal dá para manter aquilo que eu preciso. Como que eu penso nessa regrinha básica dentro desse contexto? Coisa que eu tenho aprendido recentemente, pastor, você não pode colocar limite, porque se no seu pensamento, na sua mente, você diz que você não tem como poupar, você não tem como conseguir um outro valor, você vai ficar nessa regrinha desta vida por resto da vida. Quer arrumar dinheiro, pastor? Quer arrumar dinheiro? É ficar doente. Você arruma um jeito de comprar um dinheiro para comprar um remédio. E até essas pessoas que têm um orçamento limitado, elas devem tomar refrigerante. Essas pessoas que têm essa vida limitada, elas acham que é digna de comer uma pizza. Então, um refrigerante de R$10, uma pizza de 30 é R$40. Então, se ela consegue fazer tudo esse mês, não come mais pizza, não toma mais refrigerante, guarda os R$40 todo mês. Depois de um ano, elas vão ter R$500 guardado, R$480. E se aplicar esse dinheiro, vai conseguir alguma coisinha. Então, pastor, a gente tem que tirar da nossa vida as coisas fúteis. E você ser bem radical. Então, se você fala, mas isso aqui é um espírito de miséria. Não é um espírito de miséria, é um espírito de economia. Se neste momento você quer comer duas coxas numa refeição, come uma só. Deixa outra coxa para janta. Então, isso não é miséria, isso é economia. É você viver o seu padrão. É você viver o seu patamar neste momento. E sobre esse aspecto que você está falando, essas pessoas têm uma vida justa, só que elas compraram coisas, às vezes uma TV de 4 mil, comprou um celular de 3 mil. Então eu falo o seguinte, não é que elas não merecem, elas compraram isso numa hora imprópria. Se elas tivessem esse dinheiro guardado hoje, elas teriam o seu próprio auxílio para tentar se virar no 30. Então, assim, é o que eu falo assim. Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade. Então, essas pessoas que têm justa, elas vão ter que fazer uma renda extra. Certo. Aprenda a fazer um bolo, aprenda a fazer um salgado, a vender água. Realmente, pastor, eu quero falar para o pastor e para quem está nos ouvindo, quando eu tinha 7 anos de idade, eu cresci num lar que eu sabia que eu tinha que se virar pela vida simples do meu pai e da minha mãe. Sim. Com 7 anos de idade, eu tomava conta de carro no velório, lá no cemitério do Chora Menino, com 7 anos de idade. Empinava meu pipa, estudava, mas eu tomava conta de carro. Na época de finados, eu ia lavar tudo no cemitério, com 7 ou 8 anos. Mais ou menos com 10 anos, eu ajudava meu pai a carpir terreno. Eu trabalhava no supermercado, eu com 10 anos tentando empurrar um carrinho no supermercado. Imagina essa situação. Eu era um garotinho, as vizinhas falavam que, não, quer ganhar um trocado? Eu quero. Vai lá no supermercado comprar isso para mim, aquilo. Então, você pode dar um jeito. E eu falo para vocês, na minha época do pastor Sinésio, não tinha Google, não tinha cursos online gratuitos, não tinha nada disso. A gente tinha que ir numa biblioteca para aprender alguma coisa. E os nossos pais, por ser humildes, eles não sabiam ensinar isso para nós. Ó, aprenda algo, aprenda uma profissão. Minha mãe falava, ó, estuda para você ser alguma coisa. Então, frase padrão de todos os pais. Então, o que eu falo para você, abre a sua mente, sai da internet, sai da rede social. Então, você está dando dinheiro, você está dando audiência, você está dando, como se diz a palavra, seguindo esses youtubers, que chama, né, pastor? Sim. Então, eles estão ganhando dinheiro, você não está ganhando dinheiro. E muitas vezes o que eles estão fazendo, não estou falando contra, não agrega para você. Então, vai fazer um curso, vai aprender algo que te dê um conhecimento. Esse conhecimento te dê uma profissão ou te especializa, como o pastor Sinésio falou, em algo para gerar recursos. Eu vi uma coisa bem interessante esses dias, são várias, né? Mas uma que me chamou a atenção foi de uma jovem senhora, eu não me lembro se ela é casada ou não, uma casa dos seus 25 anos mais ou menos, e ela faz bonecas, né? Ela faz bonecas de pano, bonecas de tecido, e tem ali, né? Ela é uma MEI, já faz isso há algum tempo, e vem batalhando ali pelo seu negócio, para o negocinho crescer. E ela falou esses dias num programa de TV, inclusive, né? Ela foi convidada para mostrar o que ela estava fazendo num programa de um certo canal de televisão. E ela falou uma frase no final que eu achei muito curiosa.
Ela falou, olha, não importa o que aconteça mais em 2020, esse foi o melhor ano da minha empresa. Eu achei isso muito curioso, né? No meio dessa situação toda, para ela foi o melhor ano. Por quê? Porque foi aquilo que você comentou. Ela não ficou presa naquele padrão, não ficou presa ali lamentando aquela situação. Ela se reinventou. Ela reinventou o negócio dela. E eu vi vários exemplos, né, nessa situação. Eu posso dizer, de certa forma, que eu experimentei um pouquinho disso, né, na questão. Porque assim como o seu trabalho também, né, a sua vaquinha lá, foi embora, a minha vaquinha também foi, né? Teve muitas vaquinhas aí caindo nos precipícios abaixo. Mas, a partir daí, estamos fazendo coisas novas. Estamos procurando alternativas aqui. Deus tem nos dado, assim, janelas de oportunidade diferentes para a gente construir algo novo, não só para a gente, às vezes, até pensando, né, em outras pessoas também. Então, essa questão do como diz o profissional, você falou da palavra sucesso, né? Eu acho que realmente a gente não pode usar o sucesso porque ele é relativo. Mas fora do sucesso existem princípios. Vamos dizer assim. Você colocou, por exemplo, essa regrinha aí, né, do gaste menos, né? Do que você ganha. Então existem princípios que não é sucesso, é princípio que podem ser aplicados para todas as áreas, em qualquer nível de ganho que a gente tenha. Dá para fazer, dá para praticar um jeitinho ali. E o que é pior, né? Eu vejo, você falou bem dos salários que você tinha, você, a sua esposa, a pastora Sandra, também tivemos situações semelhantes aqui com a gente em casa. O que é pior é que falou, né? A gente vive só o momento, né? No momento eu quero comer a pizza, no momento eu quero tomar um refrigerante, eu quero, ou seja, eu vivo um momento, eu não vivo para frente, eu não vivo pensando lá na frente aqui e construindo. A gente é muito imediatista, né, de certa forma. Exato. Na verdade, os cristãos dizem, eu mereço, né? E os que vêm da sociedade em si falam, mas a minha vida foi tão privada, a minha infância foi tão privada, então agora eu quero curtir. O que eu falo, pastor, e aos ouvintes, o que é melhor? Você se esforçar em aprender, trabalhar, viver os princípios para ter um sucesso financeiro, material, profissional, nos seus 15, 20, 25, 30 anos de idade, 35, e você já começa a ver lá, fala, olha, meus 40, meus 50, eu já vou ter uma vida mais confortável, porque você trabalhou, se empenhou para isso, te dá o luxo, de repente, trabalhar menos tempo, dependendo dos seus ganhos, dá até o luxo, de repente, de não trabalhar, do que você tentar desfrutar agora na sua adolescência, juventude e na idade adulta começando e tentar viver de um auxílio, viver uma restrição dos 40, 50 anos. Então, quer dizer, o meu conselho é melhor você pagar o preço da dor hoje, é melhor você sentir dor hoje, porque você está se esforçando e ter o prazer de amanhã, do que você viver o prazer de hoje e sofrer a dor amanhã das suas escolhas precipitadas hoje. Você me faz lembrar uma empresa que eu trabalhei, e o proprietário, né, ele teve sucesso no negócio dele. Então ele foi muito bem, ele investiu muito tempo e construiu um belo negócio aí no interior, em Sorocaba. E eu fui trabalhar na empresa dele uma época. E achei curioso que o que ele propôs para mim, me propôs para mim e para uma outra funcionária de confiança que ele tinha. Ele falou, olha, eu ajudo vocês no que vocês precisarem. Né? Eu ajudo vocês aqui, quando for precisar comprar uma casa, a gente vê como é que a gente pode fazer para ajudar. Ele se propôs a ajudar, mas por que ele fez isso? Eu achei curioso o que ele me falou. Olha, porque é o seguinte, eu já trabalhei muito, eu já construí tudo isso aqui, tá? Hoje eu tenho muito dinheiro, então eu preciso de pessoas que venham me ajudar nesse processo para que agora eu desfrute de tudo que eu conquistei. E a dificuldade dele era essa, pessoas que ele pudesse confiar para ele desfrutar, lá na questão. Então, alguém que pensou correto, né? Tá tendo uma dificuldadezinha ali para desfrutar do que ele ajuntou, mas ele fez isso que você falou. Ele falou, eu trabalhei bastante. E ele estava assim ainda, não era uma pessoa acabada, não. Ele tá bem ainda, acho que nos seus 50 anos, se não me engano agora, ele tinha na época. Então é isso, a gente pensar a longo prazo. Às vezes nós pensamos só no curto prazo. Pastor, sabe o que acontece? A nossa mentalidade eu gasto primeiro e pago depois.
Por isso o cartão de crédito tem sido a ruína das pessoas. Verdade. Então, quer dizer, então a mentalidade é, primeiro ganhe, depois gaste. Nós primeiro gaste e ganhe. Não chega o final do ano, não vira piada, final do ano, 13º? Sim. A maioria do 13º das pessoas é para pagar dívida. Pagar dívida. Não é para uma viagem, não é para uma ceia de Natal melhor, não é mais, normalmente o 13º das pessoas é para pagar dívida. É para pagar dívida. Então, realmente, pastor, essa mentalidade de economia, ela é necessária. Deixa eu falar uma coisa para o pastor. Uhum. A Sander, ela agora, ela até está com, vou até fazer uma mexer aí, mas ela não é remunerada por isso, tá? Ela tem um YouTube, está no YouTube com Economy Sander. Uhum. Ela está fazendo as mulheres multiplicar o sabão em pó, o detergente, o sabonete. Então está lá. Então ela pega lá ela pega um sabão em pó lá, ela faz ele multiplicar litros e de litros. Consequentemente, eu estou com economia no mercado acerca de produtos de limpeza. Então, o que eu falo? É se reinventar. Fala de novo aí para o pessoal, né? Tem algumas irmãs ou até homens mesmo, que precisam saber essa informação. Qual é o canal? Economy Sander. Ok, eu vou colocar aqui. Economy, o que ele é lá, acho que é o que ele é diferente lá, Sander. Certo. Ok. Tá bom? Ok. Manda para mim o link, eu vou inserir aqui nos comentários do vídeo, né? Para o pessoal que quiser dar uma olhadinha também lá, né? É interessante, eu achei até legal a iniciativa aí. Muito bem. Nunca se acomodar na vida espiritual, nunca se acomodar na vida familiar, nunca se acomodar na vida profissional e financeira, né? As duas vão trabalhar bastante juntos. E eu que para terminar, né, no nosso bate-papo aqui, a questão da vida física, o meu corpo. Tem comodismo nisso também? Vixe, é o que mais tem é um comodismo. Isso, às vezes as pessoas têm a mentalidade que vida física é para quem, infelizmente, está vivendo um problema disfuncional, né? Fisicamente falando, às vezes é disfuncional mesmo, um problema de saúde, ou disfuncional da comilança, né? Então, eles acham que vida física, saúde física é para quem é obeso. Então, a questão física, dependendo do seu porte físico, na verdade, depende do seu porte físico, se não for uma coisa disfuncional, é um problema de relaxo, é um problema de maltrato. Verdade. Então, da mesma forma, você tem que ter um zelo, um cuidado com o seu espírito, da mesma forma que você tem que ter um zelo com as suas emoções, com o seu sentimento que entra, que você deixa entrar no seu coração, essas coisas, da mesma forma, você tem que ter um bom pensamento. Olha, escuta isso. Ontem eu cheguei em casa depois do culto, com fome. 11 e pouco da noite. Eu estava com fome. Falei, o que eu vou comer? Falei para a esposa, o que tem para comer? Aí eu vi lá um prato, falei, o que é isso aqui? Ela pegou aquela gordura, aquele caldo da costela, sabe a costela? Você cozinha uma costela gostosa? Sei. Um caldo maravilhoso, amarelo. Uhum. E ela colocou uma farofa, colocou uma farinha. Nossa, eu senti o cheiro. Aí eu olhei, é 11 e pouco. O que eu vou fazer com isso comigo? O que eu fiz? Fui na geladeira, achei um quiabo, achei uma cenoura, uma batata assada que ela fez, achei lá outra saladinha lá, e eu comi isso. Entendeu? Porque senão eu teria feito um grande mal para mim. Entendeu? Então, do mesmo zelo espiritual da alma, fisicamente você tem que olhar para o seu corpo com o mesmo amor, cuidar. Por quê? Você precisa do seu corpo para amanhã, depois da manhã, daqui 20, 30 dias. E se você não tiver uma saúde física e não tiver força, uma disposição física, ainda que você tenha boas ideias, bons projetos, você não vai conseguir realizar nada. Por quê? Te falta a força física e te falta a saúde. Na realidade, então, nós podemos pensar que, falando agora um pouquinho da vida profissional financeira, né, do longo prazo, né, pensar adiante, é a mesma coisa com o nosso corpo. Nós temos que tratar ele, então, pensando que eu vou usá-lo até, né, o fim, né, na questão. Não é só hoje o processo, né? Sim, e na verdade, se você tratar mal o seu corpo fisicamente, vai gerar saúde e você pode estar abreviando o seu fim fisicamente, morrendo mesmo pelo meu mau hábito alimentar. Então, quer dizer, o corpo ele precisa dormir as horas necessárias e na hora certa. Que as pessoas trocam
a noite pelo dia, entendeu? Uhum. Você precisa se alimentar adequadamente e você precisa fazer exercícios. Então, a gente sabe, Deus dá vida e Deus tira. Mas tem alguns que antecipam esse processo e facilita pela forma da vida, seja pelos vícios que as pessoas têm, pelos hábitos alimentares e pelos comportamentos que têm tido, entendeu? Gera doenças e muitas. Então, pastor, o que eu vejo nessas áreas que nós comentamos? Que acho que para todas elas existe uma palavra-chave. Eu vou ver que eu sei que você acha disso, mas existe e essa palavra é disciplina. Acho que a questão da disciplina que vai reger todo o processo da nossa vida, desde a espiritual, familiar, profissional, financeiro e principalmente, né, aí eu falo até um pouco por mim aqui, essa questão física. Porque se nós não tivermos disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. E é tão triste, né? Por quê? Porque teve um período aqui que eu e a Silvana nós conseguimos manter a disciplina muito legal, essa questão de caminhada. Muito legal. Olha, e o resultado foi muito bom, foi maravilhoso. Né? Eu, pelo menos, eu dei aqui uma murchada legal, perdi peso. Mas e a disciplina? Para conservar o processo. Então, acho que disciplina é uma chave nessa questão toda do comodismo aqui. Ela vai entrar como uma ferramenta para a gente evitar o comodismo, evitar a gente se estagnar de diversas formas na nossa vida, né? Eu acrescento algo, pastor. Sim. Eu aprendi que disciplina precisa de muito esforço, muita dedicação para cumprir a disciplina. Só que se você fazer o exercício virar um hábito, você não precisa fazer muito esforço para fazer exercício. Você não precisa, por exemplo, no meu caso, eu cortei refrigerante, eu raramente tomo refrigerante, só que eu estou com muita, muita vontade. Então, você pode me oferecer um refrigerante aqui, no caminho não vai ter que fazer muito esforço. Ai, eu podia. Não, quer dizer, então, não preciso mais me esforçar. Por quê? Já virou um hábito. Mas eu quero dizer para o pastor, para os nossos ouvintes, que qualquer área da vida, se você não tiver consciência que você precisa diariamente investir nesta área, diariamente, por exemplo, no exercício que nós estamos falando, eu rapidamente quero falar. Há 3 anos atrás, eu estava em outubro de 2017, eu estava com 77,5 quilos, sentado no meu sofá assistindo televisão, vendo a minha barriga crescendo, com meus 44 anos de idade. Aí eu lembrei de uma mensagem de um pastor que falou, olha, vê se o pastor tem visão. Olha o tamanho da barriga dele. Ele está procurando um infarto, ele está procurando uma vida, dificuldade para se locomover, essas coisas. Eu falei, opa! Aí eu comecei a andar, depois de começar a andar, eu consegui voltar a correr, e correr bastante, mudei meus hábitos alimentares, sabe? Não passo fome, não sou bobo. Mas a hora certa de comer, o que comer, como doce, bastante. Mas eu queimo. As pessoas têm na mentalidade o seguinte, eu não posso ter muita caloria. Você pode ter caloria, só tem que queimar a caloria. Exatamente. Aí o que aconteceu comigo, pastor Sinésio e nossos ouvintes? Eu cheguei, acho que menos de um ano depois, acho que bem menos. Também eu fui muito... Então você vai devagar. Eu sempre tive um biotipo de fazer exercício, de jogar bola, vôlei, andar de bicicleta, então vai devagar. Faça isso, procure o seu médico, é importante falar isso. Sim, verdade. Por exemplo, semana passada eu corri 28 quilômetros, entre 3 horas e 36 minutos. Então, eu sou doido às vezes. Só que meu corpo aguenta. Ele só voltou a fazer uma coisa que eu fazia. Mas o seu ritmo. Anda 1 quilômetro, corre 1 quilômetro, anda 2 quilômetros, corre 2 quilômetros. Entendeu? Então, eu cheguei a bater 62 quilos, pastor. Aí as pessoas olhavam para mim e perguntavam, você está doente? Meu cunhado Eduardo, um abraço para o Eduardo ver esse vídeo. Aí perguntava para a Sandra, ele não está doente? Pastor, eu saí do manequim 44 da calça para 38. Hoje eu sou 40, meu manequim é 40. Entendeu? Sim. Então, lógico, eu estava muito magro. Então, hoje eu procuro manter o 68, 69. Esse dia eu estava batendo 70. Falei, epa! Semana passada fiz uma corridinha, fiz 2 corridas grandes, bati 67,5. Então, não é vaidade, não é estética, é saúde e você ter condicionamento físico. Por exemplo, eu sou pastor, pastores que me ouvem. Imagina se você ia começar a fazer visita ou fazer uns trabalhos 9 horas da manhã até 11 da noite, você aguenta fisicamente?
Será que o demônio, se você tivesse que lutar com Deus, você aguentaria 10 minutos? Jacó passou a noite, a Jacó brigou a madrugada. noite toda. Você não É consegue verdade. orar porque está cansado fisicamente, não tem vigor físico, pastor. E isso para os profissionais, para todas as pessoas. Tá certo. Muito bem. Então, aqui, nunca nos acomodar, né? Essa é a questão que a gente tá vendo aqui e vimos aqui. É óbvio, né? São coisas que nós podemos falar aqui, aprofundar muito mais. Né? Tanto o pastor poderia falar muito mais sobre essas questões, aprofundar bastante a questão espiritual, a questão familiar, profissional, financeira, física. Tá? Por quê? Porque aqui é um bate-papo bem genérico. Precisaríamos, talvez, de mais detalhes. Mas o pastor Reinaldo falou uma coisa aqui, pastor, eu achei bastante interessante. Na questão da cuidado físico, né? Do corpo, não se acomodar fisicamente, você falou de procurar um médico, certo? Né? Importante Exato, tem que procurar um fazer médico. isso. Tem que fazer isso. Então, só que eu fiquei pensando em outra coisa. Se nós precisamos procurar um médico para cuidar da parte física, então nós precisamos fazer isso, ter o mesmo pensamento em todas as áreas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu preciso de alguém que me oriente na questão física, eu também preciso de alguém que me oriente na questão espiritual, na questão familiar, na questão profissional, na questão financeira. Porque às vezes nós estamos acomodados e não sabemos como resolver e fazemos as coisas de qualquer maneira. Então eu preciso de alguém que me aponte para a gente os caminhos. Tá? Quero sair, quero resolver. Então, o que eu faço? Vou ter que procurar pessoas, então, dentro dessas áreas que nós pontuamos aqui, que vão nos ajudar. Concorda com isso ou tem outro pensamento, pastor? Eu concordo plenamente. Sabe por quê, pastor? Todos nós somos alunos. E acho que nós entramos no comodismo quando nós achamos que somos professores e nós não temos mais o que aprender. É verdade. Nós somos eternos alunos. Então, o que acontece? Você sempre está aprendendo. Mesmo sendo um mestre de uma grande e renomada Harvard, mesmo você sendo um pastor internacional, intergaláctico, entendeu? Best-seller de 1000 livros, você sempre, e você foi best-seller de 1000 livros, você foi sempre aluno, entendeu? Sempre estamos aprendendo. Sim. Tá? Eu sempre estou aprendendo. Recentemente, eu li esse livrozinho aqui, ó, 600 e poucas páginas. Coisa pouca. Agora estou lendo esse livro aqui, ele é mais humilde, 400 e poucas páginas, entendeu? Por quê, pastor? Porque o conhecimento, você vai te dar as ferramentas, os princípios certos para cada área. E o que é importante? As nossas vivências de vida e caminhos que nós já percorremos, nós podemos ajudar pessoas que querem estar nesse caminho. Eu quero até falar aqui um mexer meu, que tudo que eu já vivi financeiramente, que eu vivo ministerialmente, profissionalmente, já vivi, no conteúdo que eu tenho, eu sou formado em contabilidade, ensino médio, mas eu tenho 25 anos na área financeira e contábil e gestão. E hoje eu tenho feito de forma gratuita isso, pastor. Eu tenho orientado algumas pessoas dentro da igreja, por estar passando por problema financeiro, sobre montar uma planilha financeira, montar uma gestão financeira, recursos, as coisas. Então, assim, eu tenho procurado, dentro das minhas habilidades, ajudar pessoas. Certo. Eu tenho feito isso hoje, no momento, gratuitamente. Por quê? Então, tem que buscar ajuda. Eu busco ajuda em uns livros, eu busco ajuda. Inclusive, quando eu precisei montar uma escola bíblica, sendo pastor de uma igreja há 23 anos, né, de igreja, eu busquei alguém que já viveu isso. Professor de escola bíblica, diretor de escola bíblica, diretor estadual de escola bíblica, coordenador, não é coordenador estadual, né? Essa pessoa foi? Sim. Então, eu procurei o pastor Sinésio, porque você não tinha pessoa melhor da área de educação com você. Autor, escritor de livros, essas coisas, tudo. Então, quer dizer, eu falei, pastor Sinésio, você pode nos ajudar a montar a nossa escola bíblica? Então, eu recomendo aos pastores, olha, ele fez um trabalho maravilhoso aqui conosco, de um projeto de escola bíblica, então os pastores para nos ouvir, os amigos para nos ouvir, foi maravilhoso, só fomos interrompidos por causa da pandemia, mas é um projeto lindo. Então, eu falo, eu fui buscar ajuda, e como estou buscando em outras áreas, e me coloco a ajudar quem precisar de alguma orientação nesse sentido. Então, tem que procurar um especialista, e de preferência, os melhores, né, que tem dentro do seu alcance em cada área. E eu digo para você, pastor, e aos ouvintes,
Às vezes você fala, nossa, por exemplo, os profissionais aí, eles têm um curso aí fora. Você fala, eu vou ter que pagar para eles sim, porque eles pagaram o preço de estudar, o preço da universidade, É o preço verdade. do tempo, e você vai receber de graça? Não. Você vai receber algo que, de repente, aquilo vai te ensinar, vai mudar a tua vida em um ano, algum tempo necessário, algum a longo prazo, tempo a longo prazo, melhor falando, Uhum. que eles adquirem depois de 10, de 15, 20 anos, 30 anos. O pastor Sim. John Maxwell fala isso. Tudo que eu aprendi para você, demorei anos e anos. Você mesmo, pastor Sinésio. Você tem um livro lá do Apocalipse. Né? E alguém fala, olha, o pastor Sinésio não pediu falar nada para ninguém, tá? Eu estou falando isso. Ele levou 20 anos para escrever o livro do Apocalipse, não foi isso, pastor? Por Foi aí. 20 anos. 20 anos, estudando, buscando o melhor conteúdo. Aí você vê o livro, vê o preço do livro e fala, nossa, que caro. 20 anos dedicando tempo, investimento, procurando. Então, um livro, ele nunca é caro, porque ele pode mudar a sua vida, entendeu? Então, sempre devemos sermos alunos, mesmo que estejamos na condição de pastor, de professor, de mestre, somos alunos. Então, sempre estamos aprendendo. Estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo de hoje, dentro do nosso canal Palavra Responde. Estou aqui conversando com o pastor Aguinaldo Delmontes sobre a questão do comodismo. Como isso afeta a grande parte das pessoas desse mundo. Acho que todos nós, de alguma forma, já fomos atingidos pela questão do comodismo, ou estamos ainda acomodados, e às vezes Deus precisa chacoalhar a nossa vida de alguma maneira para a gente se despertar, descobrir coisas novas. Na parábola da vaquinha, que eu li para vocês aqui no início, nós vimos que aquela família descobriu habilidades que eles nem sonhavam ter. E é muito interessante. Se você olhar um pouquinho, tem alguns programas aí de negócio na televisão, mesmo no YouTube, é muito interessante ver o que algumas pessoas estão fazendo nesse momento de crise. Como estão se reinventando. Eu fico assim, maravilhado de ver algumas histórias. Então, questão do comodismo. Esse foi o assunto nosso aqui. Estamos terminando. Pastor, suas palavras, suas considerações finais aí para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Antes de falar o que eu anotei aqui, eu veio à mente, pastor, a parábola, né, daquele que recebeu 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. Sim. Um conselho que eu dou, tá? Vou usar um termo assim, às vezes a gente você olha essas pessoas de sucesso, o Bill Gates da vida, essas pessoas que fizeram coisas bilionárias, essas coisas, ou até milionárias, você acha que você não é competente. Então, eles alcançaram o potencial deles. Então não se deixe intimidar pelo potencial do A, do B, do C, D. Descubra o seu potencial. Certo. Uma coisa que eu tenho aprendido, que você não deve se comparar com ninguém. Eles devem nos inspirar a chegar a um caminho, isso ou aquilo. Mas você tem que comparar você. Então você hoje tem que ser melhor do que ontem. Então todas essas áreas que foi falada hoje, compara. Que com a atitude nova eu posso acrescentar em cada área desta vida, da minha vida hoje, que eu possa ser melhor do que ontem. Então, aquele que foi recriminado de um talento, não é porque ele tinha um talento só, porque ele enterrou o talento dele. Ele acomodou o fim. Ele acomodou em receber apenas os juros do banco. Ele podia ter multiplicado mais que os juros do banco. O outro lá multiplicou os 2, o outro multiplicou os 5. Então, não compara com A, B e C, D. Ninguém é pequeno, ninguém é menor. Deus te fez da forma perfeita, com dons, talentos e potenciais. O que eu escrevi aqui, pastor Sinésio, para os nossos ouvintes, agradeço vocês terem ficado até o final desse vídeo, eu sei que o pastor Sinésio vai falar isso também, mas eu quero falar, nos agradeço, está chegando ao público do pastor Sinésio, é um homem de Deus, uma pessoa muito séria, ele continua abençoando a vida dele através dos seus blogs, através das redes sociais. Eu escrevi aqui, pastor Sinésio, o seguinte: na vida não existe uma constância regular. É igual o nosso coração, os batimentos. Vai, volta, essas coisas. Ele não pode para tudo de vez, também não pode baixar muito, né? Sim. Então, a vida existe oscilação. Ou estamos crescendo, ou estamos diminuindo. Ou estamos enriquecendo, ou estamos empobrecendo. Ou estamos engordando, ai meu Deus. Ou estamos emagrecendo, mas emagreça com qualidade, tá? Sim. A nossa vida é como uma bolsa de valores, pastor. Há variações nas ações, nas moedas. Então, o sucesso de ontem e de hoje não te garante a continuidade em desenvolver o seu crescimento. Eu quero abrir uma aspa aqui, um parênteses. Nós conhecemos vários
várias histórias, pessoas ricas, pessoas de sucesso que hoje são falidos, quebrados e até drogados e viciados se tornaram. Então, o sucesso do ontem não garantiu o sucesso do hoje. Então, continue a se desenvolver para crescer em cada área diariamente. Devagar, mas sempre. É como eu ouvi, esses dias eu assisti um filme e ele disse o seguinte: ou se adapta, ou você morre. Eu digo para você, ou sai dessa acomodação, ou você vai morrer. Você não vai crescer e nem desenvolver. Não depende de Deus somente, depende de você querer. Então, essa bate-papo eu quis trazer para você, porque eu podia ter uns resultados muito maiores do que eu tenho hoje, mas eu não estou acomodado. Estou lendo, estou trabalhando e para que realmente os meus resultados melhorem. Então, esse é meu desejo para você. Nunca, nunca, nunca se acomode. Tenha essa consciência, independente dos seus resultados, que sejam brilhantes maiores, nunca se acomode. Deus abençoe a todos vocês. Perfeito, pastor. Legal mesmo. Legal essa prosa. Você falou uma coisa aqui que eu queria usar para o nosso fechamento. Não depende, às vezes, só de Deus. Tem a parte que sempre vai depender de Deus, que nós dependemos de Deus. Isso é um fato, né? Isso não se discute, porque Ele é o doador da vida, Ele é que nos capacita, nos deu os talentos, mas Ele deu os talentos, Ele deu a capacidade para que nós as desenvolvamos. Tudo bem que tem que ser debaixo de uma direção, debaixo de princípios, mas nós temos que nos desenvolver. Não vou abrir outro leque de discussão aqui, mas sendo bem simplório, Deus faz a parte dele e Ele cumpre a parte dele. Nós precisamos cumprir a nossa, né? Para fazer aquilo que compete a nós fazemos. Aí eu tenho que o investimento na minha vida espiritual, familiar, profissional, financeira e física, sou eu quem tenho que fazer. Sou eu que tenho que buscar esses recursos. Ele vai me destruir? Vai destruir. A palavra vai, usa aqui, a palavra responde? A palavra vai responder quando eu precisar de orientação, com certeza. Mas eu tenho que ir atrás dessas respostas e principalmente aplicá-las no dia a dia. Muitos acham que Deus vai fazer cair coisas do céu. Não, queridos. Ele só vai fazer cair alguma coisa do céu, como fez, inclusive, quando isso for extremamente necessário. Como foi com o povo de Israel no meio do deserto. Não tinha o que fazer. Mas quando entrou em Canaã, eles passaram a trabalhar e cultivar a terra e administrar aquilo que Deus colocou na mão deles, nas mãos deles. A questão do trabalho que o pastor Aguinaldo mencionou, interessante que o trabalho ele começa, não é no pecado, não. O trabalho começa no exato instante que Deus coloca o Adão no jardim do Éden. Gênesis 2,15, lavrar e guardar a terra. Ele não recebeu um paraíso para ficar de graça ali na rede, não. Ele recebeu um paraíso para administrar. Então, só para uma pincelada aqui. Então, conformismo é um grande perigo para nossas vidas. Ele é um grande perigo. Não podemos nos acomodar, podemos nos conformar. E eu posso dizer que sei muito bem o que é isso também, porque eu passei como o pastor Aguinaldo, atravessei situações, estou colhendo talvez algumas coisas hoje, que resultados poderiam ser muito melhores, como ele disse, eu tenho outros resultados, mas o comodismo, as nossas vaquinhas de trabalho, vaquinhas de estudo, N vaquinhas por aí, nos atrapalham. Aí alguém precisa matá-las. Tá? Então, pensa nisso. Espero que isso contribua para com a sua vida. Esse é o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje. Esse é o objetivo desse canal A Palavra Responde. Ok? Então, não esqueça de curtir nossos vídeos, não esqueça de compartilhar aí com seus amigos. E assim, você vai estar investindo aqui no nosso trabalho. Vai estar aqui no rodapé, vai estar o link aí do canal da pastora Sandra, que o pastor Aguinaldo mencionou, né? É bem interessante o trabalho que ela faz, tá? Procura aí que você vai encontrar um linkzinho de chegar ao canal dela também. Beleza? Então, agradeço mais uma vez aqui ao pastor Aguinaldo, agradeço a todos vocês que estão aqui conosco, que nos acompanham, né, no nosso trabalho nesse canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Deus abençoe, pastor, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Igualmente, pastor, Deus abençoe a sua vida, família, ministério, que eu desejo para você que, como a Bíblia diz, o fim das coisas é maior do que o começo delas. Se aos nossos ouvintes, Deus abençoe a sua vida, sua família, e não desanime. Com Deus, você pode todas as coisas. Foi muito bom estar com você, estar na sua casa. Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.
Ok. E não esqueça que no nosso canal tem ainda o quadro Respostas, onde você tem respostas que eu publico aqui, das perguntas e dúvidas que os nossos irmãos nos enviam diariamente. Nós temos o quadro Pão Nosso de Cada Dia. Todos os dias uma reflexão diária aí, baseada na palavra de Deus para edificar a sua vida. Tá? Então temos diversas ações do canal. Você quer crescer em Deus, na palavra de Deus, se você quer respostas, tenha uma certeza, a palavra responde, tá? Então, tchau, tchau e até o próximo bate-papo, se Deus quiser.